Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria estar compartilhando com vocês hoje uma experiência que eu tive com Deus que mexeu muito comigo, me deixou muito impactada. E na verdade, todas as experiências que eu tenho com Deus me deixam muito impactada, mexe muito comigo, porque eu fico impressionada com o agir de Deus. Eu fico impressionada, gente, porque Deus ele é maravilhoso. Deus ele é lindo demais. E Deus ele age na vida de cada pessoa de uma forma. E o que eu vou estar falando aqui, gente, é só para quem crê, é só para quem tem fé. As coisas que eu vou estar falando aqui. Bom, hoje mais cedo eu estava ouvindo um louvor. Na verdade, eu gosto de estar fazendo as coisas ouvindo louvores, ouvindo uma música, né? E aí, eu sempre gosto de estar ouvindo também louvores internacionais. Não sei, gente, eu gosto de ouvir músicas em inglês. E eu tinha colocado um louvor, uma canção de um cantor chamado Jason Upton. Não sei se você já ouviu falar desse cantor. Ele é americano e ele tem uma música chamada Fly. Essa música é muito bonita, gente. E eu sinto muita presença de Deus quando eu ouço essa música. Se vocês não ouviram essa música, que ouça que é maravilhoso, gente. E, e assim, gente, eu tava ouvindo essa música e ouvindo essa música, eu comecei a sentir a presença de Deus muito forte na minha casa. Eu tava sozinha. Hoje, na verdade, estava sozinha e eu comecei a sentir a presença de Deus muito forte. E quando eu sinto a presença de Deus, muitas vezes eu não consigo ficar somente de pé, eu ajoelho, eu tenho o costume de ajoelhar na hora, porque é muito forte a presença do Senhor. Só quem já sentiu a presença de Deus sabe realmente o que eu estou falando aqui. A gente quer ajoelhar, a gente quer glorificar o Senhor, é muito maravilhoso. E eu, na hora que eu comecei a sentir a presença de Deus, foi como se a presença de Deus inundasse o ambiente, limpasse o ambiente, sabe? Eu consigo discernir, diferenciar quando Deus está num lugar e quando Deus não está. Eu consigo discernir se tem demônio, se não tem. Eu acredito que é um dom, né? E na mesma hora eu comecei a sentir a presença de Deus enquanto eu estava ouvindo esse louvor. E quando eu comecei a sentir a presença de Deus, eu comecei a glorificar, dizer que Deus é santo, e comecei a glorificar e eu comecei a falar em línguas estranhas, língua dos anjos. E eu comecei a glorificar o Senhor e ajoelhei ali. Quando eu ajoelhei, foi como se Deus ele me direcionasse para me inclinar mesmo, para ajoelhar, gente. E eu me recordo que na mesma hora foi como se os meus olhos abrissem. Meus olhos espirituais, mas eu estava com os olhos fechados. Deus ele não permitiu ainda que eu visse com os olhos abertos, em visão, em olho nu, né, que diz. E eu também não me sinto preparada ainda para ver o mundo espiritual com os olhos abertos. E eu lembro que com os olhos fechados, glorificando a Deus ali, eu lembro que na hora que Deus abriu minha visão, eu vi o mundo espiritual, era como se eu visse a minha casa no mundo espiritual. E eu lembro que quando eu comecei a ver, tipo, anjos andando assim na minha casa. Eu não vi os anjos nitidamente, gente. Eu vi assim parcialmente. Eu lembro que a ajoelhada era como se eles passassem assim perto de mim, sabe? Não era vulto, tipo, eu sentia que eram anjos, eu sentia que era, sabe? Eu sentia que Deus estava ali. Eu não senti medo, tipo, de você ficar aterrorizado, nem nada disso, nem amedrontada. Eu senti muita paz, eu senti assim, sabe quando você sente um acolhimento, tipo que eles estão te guardando ali naquela hora. Eu senti assim uma paz que, sabe, parece que você morreu ali, parece que você tá em outra dimensão. Parece que você tá no paraíso, no céu, não sei descrever isso para vocês. Eu me lembro que eu via assim com os olhos espirituais que esses anjos passavam assim perto de mim, eu me arrepiava, gente, eu me arrepiava todinha. Você sente que tem uma presença ali. E eu lembro que eu sentia que tinha vários anjos assim perto de mim andar e ficava andando ali. Eu lembro que as roupas deles eram muito brancas, como se eles estivessem com túnicas brancas. E eu lembro que eu via apenas assim as pernas deles, assim, que estavam com roupa branca. Eles passavam assim como se a roupa deles passasse perto de mim, sabe? Triscasse assim em mim sem querer.
E eu lembro que eles passavam perto de mim andando. Eu lembro que eu sentia assim que eles estavam muito, muito calmos, muito pacientes. Assim, eu não sentia aquele, não sei explicar para vocês, gente. É uma presença assim que a presença de Deus é maravilhosa. É uma presença assim que não tem como explicar. E eu me lembro que quando eu vi esses anjos assim passando perto de mim, eu lembro que em visão, eu vi em visão tudo isso, gente. Em visão, eu vi um homem vindo na minha direção. E esse homem vinha na minha direção e eu lembro que ele tinha vestes brancas, que ia até os pés, umas vestes muito, muito brancas. E ele usava sandálias assim, igual no tempo de Jesus, aquele tempo, aquelas sandálias tipo gladiadoras. E eu lembro que ele vinha assim, mas ele tava tipo, eu sentia que ele era muito, muito santo. Eu sentia e eu sabia que era Jesus ali vindo na minha direção. Mas eu via isso no mundo espiritual. Em espírito eu tava. E eu lembro que ele vinha na minha direção. E quando ele parou assim na minha frente, eu não vi ele, gente, com os olhos abertos. Eu estava com o olho fechado, mas eu via em espírito. Era como se os meus olhos espirituais abrissem, mesmo com os olhos fechados. Não sei bem como explicar isso para vocês. Mas aí eu lembro que isso não é coisa da minha cabeça, eu não tô louca. Porque eu já tive muitas experiências com Deus, assim, espirituais, que Deus sempre, ele testifica no meu coração, ele sempre mostra que é ele ali comigo. E, enfim, eu vi esse homem vindo na minha direção e testificava no meu coração de que era Jesus. É algo assim, gente, indescritível. Você sabe que é Jesus ali. É como se você não precisasse falar nada. É como se toda dúvida, toda indecisão, toda incredulidade caísse por terra. Você não tem mais dúvida. Você sabe que é ele ali. Sabe? Você sabe que é Jesus ali. Eu sentia que era Jesus. E eu lembro que ele vinha na minha direção. E quando ele parou na minha frente, eu lembro que eu só vi em visão somente daqui para os pés. Só isso, assim, todo branco. Tudo branco assim. Eu lembro que ele começou a falar, falava bem assim: confia em mim, filha. Eu tô contigo. Você não está sozinha. Não temas, não tenha medo, você não precisa ter medo. E aquelas palavras dele era como se entrasse no meu coração e tirasse todo o medo que eu estava sentindo. Não que eu estava com medo ali, sabe? É porque você fica, tipo, pensando, nossa, se eu abrir meu olho aqui, eu vou ver tudo isso. Não sei muito bem explicar isso para vocês. Eu só lembro que ele falava: não temas, confia em mim. Eu te amo muito, eu tô com você. Porque hoje, gente, no meu devocional mais cedo, antes de eu ter essa experiência com Jesus, eu tinha pedido a Deus, na verdade é algo íntimo entre eu e Deus, eu não vou falar o que é, mas eu tinha pedido para Deus para estar me libertando em uma área, porque como eu estava desviada, eu voltei para os caminhos do Senhor ano passado, 2020, e tinha muita coisa em mim que precisa ser moldada, tinha muita coisa em mim assim, que só eu e Deus sabia que precisava ser tirado. E na verdade é um processo, né? Você sabe mesmo que quando uma pessoa se desvia é difícil voltar novamente àquele primeiro amor, voltar até aquela santidade ali. Não é a mesma coisa. E é muito difícil. Então eu tinha pedido a Deus, já tinha meses, eu sempre pedindo, e eu sentia que eu ainda não tinha sido libertada nessa área específica que eu estava pedindo para Deus. E ali, hoje, Deus ele agiu na minha vida, porque quando eu tive essa experiência de ver Jesus vindo na minha direção, nessa visão, ele tocou na minha cabeça. Porque eu via em visão, gente, eu não senti o toque, tipo, eu senti ele colocando a mão na minha cabeça fisicamente, mas eu sabia que ele estava ali porque eu sentia a presença de Jesus ali perto de mim. Mesmo que eu não estava vendo ele com meus olhos abertos aqui, com o corpo físico, de ver tudo ali, mas nada é impossível para Deus, né? Porque se Deus quiser aparecer assim, ele aparece. Se Deus quiser aparecer, ele aparece. Mas eu vi somente em visão. Mas eu estava crendo que ele estava ali comigo.
sabe? Porque eu sentia a presença de Deus. E eu lembro que quando ele veio na minha direção, colocou a mão na minha cabeça ali, eu lembro que ele falou bem assim: eu estou te curando. Eu estou te libertando agora dessa área. Foi como se ele, sabe, foi como se a água, é como se ele estivesse segurando um pote de barro com água, gente. Eu lembro que ele estava segurando algo. Eu lembro que em visão ele estava segurando algo. Eu não sei dizer, mas eu lembro que ele estava segurando algo com água, como se fosse a água da vida, a água do céu. E eu lembro que ele, tipo, derramou sobre mim aquela água. Na hora que ele colocou a mão na minha cabeça, eu lembro que ele derramava e eu sentia que eu estava sendo purificada, que eu estava sendo liberta, curada, limpa. Porque eu estava sofrendo também muita opressão, eu estava sentindo um peso, algo assim. Eu não sei dizer se era retaliação, mas eu lembro que em visão tinha algo preto, algo assim, meio por trás de mim, não estava em mim. Eu lembro que tinha algo preto, eu não sei dizer se era demônio, se era opressão, mas que ele estava tipo ao meu redor. E na hora que Jesus falava que estava me curando, me libertando nessa área, foi como se uma luz assim resplandecesse de uma vez assim o ambiente todo. Eu via no mundo espiritual, resplandecia uma luz muito forte. E esse negócio preto, não sei se era demônio, porque eu não vi nitidamente. Eu lembro que ele saiu na mesma hora, porque as trevas não ficam onde a luz, que é Jesus, está, né? Na Bíblia fala disso. E eu lembro que quando essa água meio que derramou dentro de mim, que eu acredito que era água assim, era a água de Jesus, a água da vida, não sei descrever para vocês. Mas eu senti, gente, que eu estava sendo curada, liberta, assim, de dentro para fora, sabe? Eu creio que eu fui liberta nessa área específica que eu tinha pedido a Deus. Eu não vou falar o que é, porque é algo íntimo entre eu e Deus, e eu não quero estar compartilhando isso com vocês. Mas eu fui liberta. Assim, gente, eu estou muito, muito feliz de verdade. Muito feliz porque não precisou de muito para Deus ele me curar, não precisou de muito para Deus agir ali na minha vida. E Deus, ele tem um tempo para todas as coisas. Deus, ele tem um tempo para tudo, para tudo. Eu fiquei tão impressionada, gente, porque depois dessa experiência eu fiquei sentindo a presença de Deus o dia todo, e estou sentindo até agora a presença do Senhor, porque quando Jesus ele colocou a mão na minha cabeça, eu falava tanto em línguas estranhas, eu até falei em uma língua diferente, na língua dos anjos, que eu nunca tinha falado essa língua estranha. Eu lembro que eu falava tanto em línguas estranhas, glorificando a Deus, sentindo a presença do Senhor, que eu sempre falava: não vai embora, não vai embora, fica mais um pouco, fica mais um pouco, fica mais um pouco, eu quero sentir a tua presença. Eu quero te sentir aqui agora, eu quero que as pessoas sintam o que eu tô sentindo aqui agora, eu quero que as pessoas vejam o que eu estou vendo aqui agora. E eu lembrava dessas pessoas, enquanto Jesus me curava ali naquela hora, gente, era como se tudo, sabe, era como se viesse um refrigério para minha alma, sabe, para o meu espírito. É como se purificasse a minha mente, meu entendimento, meu coração, gente. É algo assim que não tem explicação as coisas de Deus. Mas eu sentia tanta paz. Tanta paz, assim, eu chorando, eu sentia alegria, mas eu sentia que Deus estava ali comigo, porque ele falava: eu não vou embora. Enquanto eu falava para ele ficar, eu falava: Senhor, não vai embora, eu quero ficar aqui. Porque, gente, a sensação era como se você estivesse no paraíso, é como se você estivesse no céu, é como se você tivesse morrido. Porque eu senti tanta paz, que eu nunca tinha sentido isso em toda a minha vida. Quando eu estou na presença do Senhor, nada é igual. Só quem já sentiu a presença de Deus, só quem já foi tocado por Jesus, teve um encontro com Jesus, sabe realmente o que eu estou falando aqui. Eu falo de Jesus, não estou falando da religião, do templo, eu estou falando da pessoa de Jesus Cristo. E eu lembro que quando ele colocou a mão na minha cabeça, eu lembro que vinha uma luz assim muito, muito forte. Aquela luz assim purificou o ambiente, purificou tudo, gente. O toque de Jesus é inexplicável. Eu tô tão assim,
Não sei nem, sabe, gente? Eu fico impressionada com o agir de Deus, porque a maioria das vezes que, assim, Deus agiu comigo, tanto em cura, em libertação, com dons do Espírito Santo de Deus, foi mais no meu secreto, mais no meu íntimo, assim, não precisou de muito para ele agir, sabe? Eu não, tipo, não estava em nenhuma religião, não estava em um templo, eu não estava num congresso. Não estou dizendo aqui que a gente não vai mais frequentar, que a gente não vai mais congregar na igreja, claro que não, porque na Bíblia fala que a gente tem que se reunir com os nossos irmãos. E assim, eu tô falando que eu fico impressionada com o agir de Deus, porque Deus, ele é tão, assim, ele muitas vezes vai agir no pouco, ele muitas vezes vai agir com humildade, ele vai agir nos detalhes, na simplicidade. Ele não precisa de muito para curar, para libertar uma pessoa. Só basta a gente se entregar, só basta a gente buscar, só basta a gente abrir o nosso coração, que ele vai estar ali. Na Bíblia tem uma passagem na Bíblia que fala que quando a gente buscar Deus de todo o nosso coração, a gente vai encontrá-lo. Então eu acredito que para Deus agir, tanto na questão de cura, de libertação, para dar os dons do Espírito Santo, não importa o lugar onde você esteja, ali ele vai estar, se você clamar por ele, se você buscar ele. Porque até o dom de línguas estranhas, que é um dom do Espírito Santo de Deus, eu recebi na minha casa, no meu quarto. E eu fico impressionada com o agir de Deus, e eu acredito que Deus está agindo na vida de muitas pessoas dentro de casa, principalmente nesse tempo de pandemia, de quarentena, que muitas pessoas estão dentro de casa. E eu acredito que Deus está visitando muitas pessoas agora. Eu acredito que Deus, ele está curando pessoas nas suas casas. Deus está libertando pessoas. Deus está agindo. Então, gente, eu fiquei impressionada hoje, de verdade, com o agir de Deus. Com o agir de Deus. Se você tem buscado por cura, por libertação, por dons do Espírito Santo de Deus, Deus tem o tempo certo. Não é porque Deus agiu desse jeito comigo que vai ser com você, não. Deus, ele sabe o jeito de agir na vida de cada pessoa, e ele vai agir na vida de cada pessoa de um modo, de um jeito diferente. Porque Deus, ele conhece o nosso coração, ele nunca vai dar um fardo que a gente não consegue carregar. Ele sabe de todas as coisas. E no tempo certo, Deus, ele vai te curar, Deus vai te libertar. No tempo certo, o Senhor vai te dar os dons do Espírito Santo de Deus. Se você não foi batizado com o Espírito Santo de Deus, no tempo certo ele vai te batizar. Só basta você também clamar, só basta você buscar. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala que se a gente clamar, se a gente pedir dia e noite, o Senhor, ele vai nos dar o Espírito Santo de Deus. E é claro que, como eu falei, é tudo no tempo do Senhor, não é no nosso tempo. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. É da vontade do Senhor. Mas enfim, gente. Voltando para a experiência que eu tive com Jesus. Quando Jesus, ele falou que estava me curando ali naquela área, ele falou tantas coisas bonitas para mim. O Espírito Santo de Deus, ele falava para mim. E eu não tive dúvidas de que era Jesus ali falando comigo, porque tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala que as minhas ovelhas, elas vão conhecer a voz dele. As minhas ovelhas vão conhecer a minha voz, vão saber que sou eu que estou falando com ela, com ele. E, gente, quando Jesus fala comigo, eu sei que é ele. Eu não sei muito bem explicar isso para vocês. É como se Deus me desse um discernimento de saber de que é ele falando comigo. E quando Jesus falava comigo, era como se a voz dele falasse no meu espírito. Eu não vi a voz dele em voz audível, eu ouvi a voz dele dentro no meu espírito. Não era na minha mente, eu não sei bem como tá explicando para vocês. Mas eu lembro que ele falava:
Eu estou contigo. Você não está sozinha. E quando ele falou isso, eu me senti abraçada, acolhida. E quando eu senti o toque de Jesus, quando eu vi em visão os pés dele, eu me lembrei de Maria Madalena, das pessoas da Bíblia, quando as pessoas eram curadas, quando as pessoas eram libertadas, apenas com o toque de Jesus, apenas com a presença de Jesus. Eu fiquei imaginando, sabe, essas pessoas, na hora que elas, assim, via Jesus, elas sabiam, assim, muitas delas não sabiam, mas muitos, parece que Deus abria a mente, o coração, os olhos para saber que Jesus era o Filho de Deus, que ele era o Messias. Porque eu fico impactada com essas pessoas que viu Jesus, foram curados, foram libertos, foram transformados de dentro para fora, assim como o apóstolo Paulo, assim como os discípulos, assim como várias pessoas na Bíblia que foram curados, que foram libertos. Eles viram Jesus, eles foram tocados por Jesus. E eu só de eu ter tido essa visão, de ter sido curada e liberta ali, isso mexeu muito, muito comigo, gente, muito. Muito, muito mesmo. Eu fico assim, impactada com o agir de Deus, de verdade. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é lindo e Jesus está vivo. Jesus está vivo, Jesus é real. Não precisou ninguém vir aqui me dizer nada. Ele mesmo se revelou para mim. Jesus Cristo, ele é real. Só basta você abrir o seu coração e se entregar para ele. Entregar todas as áreas da sua vida nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor para você. E se você acha que essa área da sua vida, se você acha que essa área da sua vida você nunca vai ser liberto ou curado, porque muitas vezes você não tem forças, assim como eu também achava que nunca ia ser liberta nessa área específica. Mas eu continuei buscando, eu continuei pedindo a Deus. Eu continuei clamando até que o Senhor veio e me curou e me libertou. Porque foi como se ele me visitasse, entrasse ele no meu lar, tocasse em mim e falasse: hoje eu te curei. Hoje eu estou te libertando aqui agora, para a minha honra e para a minha glória. Então, gente, que Deus, ele venha edificar a fé de vocês aqui agora, através desse meu testemunho, que mexeu demais comigo. E é isso, gente.